Olá, estudantes do curso de Pedagogia da URGS, do Campus Litoral Norte. Nós estamos no módulo 4, que se intitula Escola e Sociedade, ou seja, a nossa disciplina já passou da metade. Espero que vocês venham aproveitando as leituras, as reflexões que eu tenho proposto. Para esse módulo, os objetivos são dois, especialmente articulados. Então, em primeiro lugar, eu espero que vocês possam observar que a história da escola tem implicações importantes com relação ao que se define como sendo necessário na formação de professores e para os objetivos, para a configuração da própria profissão de professor. Então, esse é um dos objetivos principais do módulo, que vocês percebam que aquilo que os professores imaginam, compreendem como sendo sua função na escola, sua função profissional, está muito relacionado com aquilo que historicamente se definiu como função da escola. Então, a história da escola é completamente vinculada àquilo que na atualidade a gente compreende como sendo a função da escola e a função dos professores, portanto. Isso também tem implicações e consequências relacionadas a alguns dos dilemas, algumas das dificuldades da profissão docente, enfrentadas no cotidiano das nossas atividades, e os materiais que eu escolhi para o módulo vão permitir vocês pensarem sobre essas coisas, fazerem as articulações, compreenderem que elas estão vinculadas. Portanto, para o estudo de vocês nesta semana, eu escolhi dois materiais do mesmo autor. O autor se chama Antônio Nóvoa, é um pesquisador português muito importante. Ele originalmente faz suas pesquisas na área de história da educação, especialmente sobre a história da profissão docente, mas ele é muito conhecido e muito lido e ouvido para pensar as questões da formação dos professores, da atuação dos professores. É um autor muito inspirador, com uma percepção de atualidade e do que está em jogo nos tempos atuais, extremamente apurada, então acho que é um ganho, a gente ouve, sempre é muito importante, sempre é muito interessante ouvir o que ele tem a dizer, e foi por isso que eu optei por trazer um texto dele, que eu acho que é um texto bastante acessível, é um texto muito vinculado, diretamente vinculado às questões que são as questões que nos afligem no cotidiano da docência, mas também trouxe um vídeo de uma palestra que ele deu recentemente em São Leopoldo, e aí vocês vão ter oportunidade de ler o autor, mas também de ouvi-lo falar, e eu acho que isso é bastante interessante. No texto, deixa eu acompanhar aqui as minhas anotações. No texto, o roteiro que o autor propõe é de partir da própria história da escola, dos objetivos que foram no século XIX e no século XX atribuídos para a escola, algo que propunha que a escola fosse salvar a sociedade, fosse resolver todos os problemas da sociedade. E acaba que, então, a profissão se constitui nessa perspectiva muito redentora. O autor vai falar disso, acho isso muito importante, porque as reflexões da atualidade têm nos apontado constantemente que a escola é uma instituição central e muito importante na sociedade, mas ela não tem poder de salvar a sociedade. Muitos outros elementos são decisivos para o funcionamento de uma sociedade, não basta educar pessoas, né? Então, o autor vai falar disso, vai mostrar como na origem a expectativa daquilo que a escola poderia fazer era imensa e que os professores, então, se atribuíram essa tarefa, né, redentora. E aí ele parte em seguida para uma reflexão sobre a escola de hoje. Ele aponta a necessidade de repensar a escola e a sua função em vista do tempo atual, das mudanças sofridas na sociedade. E aí ele discute também um pouco da crise da profissão, né, do mal-estar dos professores, porque efetivamente, se a função atribuída à escola foi de salvar a sociedade, e a escola é uma instituição que já
já tem mais de 100 anos, né, e funciona em quase todas as sociedades ocidentais. E o que a gente tem visto não são sociedades salvas ou tão melhores assim, ou com todos os problemas resolvidos. É recorrente que se diga que então o problema está na escola, a escola que não tem feito direito o seu trabalho. E aí o autor, ele, como outros, eu escolhi ele porque acho que ele é um autor especialmente bom para falar desse assunto, mas não seria o único, outras pessoas têm falado isso também. É preciso repensar a função da escola, né? E desnaturalizar e questionar essa ideia de que a escola salvaria a sociedade. Então, não é a escola que não funciona bem e por isso as sociedades estão como estão, com problemas, é que a escola não tem essa capacidade, nem deveria ela ser atribuída a essa função de salvar uma sociedade. Há vários outros domínios, como o do trabalho, a habitação, as relações de poder, a circulação do capital, que são centrais e que organizam uma sociedade. A escola é um elemento, né? Então, acho que é muito importante esse tipo de reflexão, porque a gente, como professor, pode redimensionar nosso lugar, né? Claro que é muito importante formar pessoas, a escola tem uma importância decisiva numa sociedade, mas, em parte, a nossa frustração com a escola, a crise da escola, vem não do fato de que ela faça um mau trabalho, mas do fato de que a ela tenha sido atribuído uma expectativa exagerada. Então, acho que esse autor fala bem disso, fala bastante disso. Na palestra, ele vai discutir as mesmas questões, volta um pouco a cada um desses tópicos que estão no texto, mas ele se detém mais em pensar os dilemas da atualidade, os dilemas colocados para a profissão docente neste momento. Como tarefa, como atividade para o módulo, eu estou solicitando uma resenha, que vocês façam uma resenha curta, entre 20 e 30 linhas, e que vocês podem escolher, ou vocês fazem a resenha do texto, ou vocês fazem a resenha do vídeo, da palestra. Tá? Então, escolham conforme as preferências de vocês e vão, então, produzir uma resenha, postar no Moodle. E aí eu coloquei no Moodle também algumas dicas de escrita. E vou reforçar essas dicas aqui, porque eu entendo que resenha pode ser um tipo de escrita para alguns de vocês muito familiar, mas pode ser que alguns de vocês não tenham ainda tido a oportunidade de escrever uma resenha e que possa haver alguma dúvida sobre o que exatamente significa uma resenha. Então, vou me demorar um pouco falando disso, no sentido de dar alguns elementos a mais para facilitar o trabalho de escrita de vocês. Em primeiro lugar, acho que é muito importante dizer que escrever é uma tarefa, é uma atividade que a gente faz tanto melhor e com mais facilidade, quanto mais a gente treina. Escrever não é uma tarefa fácil para todo mundo. E ela vai se tornando mais fácil, as ideias vêm, as frases vêm com mais facilidade quando a gente tem treino. E a gente não vive numa sociedade em que escrever seja uma demanda muito constante. E, portanto, eu já estou dizendo de saída que eu entendo que alguns de vocês vão sentar para escrever essa resenha e que as palavras não virão, e que as frases não virão. E a minha recomendação é calma, né? Acreditem que de pouco em pouco o texto sai e a tarefa vai ser realizada com sucesso. Como dica, ou enfim, para que a gente possa combinar uma maneira de escrever a resenha é uma escrita que traz um resumo daquilo, né, daquilo que se quer apresentar, associado junto com uma apreciação, um comentário, uma análise daquilo. Então, não é apenas um resumo, eu não quero que vocês me contem aquilo que o texto tem apenas, mas vocês precisam começar por aí, porque não dá também para fazer uma análise, um comentário de algo que o leitor não sabe o que é. Então, comecem por resumir em 10 linhas o texto, se for a escolha de vocês fazer o texto, ou a palestra. Evidentemente que 10 linhas para resumir um texto tão grande ou uma palestra tão longa é pouco. Então, vocês vão precisar escolher o que de essencial tem, o que de central, aquilo que o autor voltou a falar, falou de novo, o principal daquele material. Né? Então, façam esse primeiro movimento de escrever, de descrever, de contar o que é que o autor traz no material que vocês escolheram resenhar. Em seguida, o que eu espero de vocês é que vocês façam uma apreciação,
um comentário, uma análise, que digam o que é que parece ser mais relevante, o que é que se articula com as experiências de vocês em sala de aula ou na sociedade em que vivemos, ou o que parece a vocês um pouco desenvolvido. Não há uma regra específica sobre o que é que deve aparecer, mas uma resenha pressupõe que a gente não só diga o que leu ou o que viu, mas que também faça um comentário, né? Um comentário de análise, de apreciação daquilo. Eu estou sugerindo que vocês evitem as estruturas do tipo: eu gostei do texto, não gostei do texto, gostei da palestra, gostei mais dessa parte. Pode usar, né? Mas isso não é uma boa resenha, isso é uma resenha muito de iniciante. Eu vou entender que talvez vocês estejam se iniciando, sim, isso não é nenhum problema na atividade de escrever resenha, mas eu vou sugerir que vocês façam um esforço, uma tentativa de ir um pouco mais adiante. Vou dar um exemplo de diferença, só para vocês se localizarem, de resumo, resenha. Pensei num filme que talvez, se não todos assistiram, muita gente assistiu, que é o Toy Story 1. Né? Se eu for escrever um resumo do filme Toy Story 1, eu vou contar que então é a história de brinquedos que ganham vida quando a criança não está olhando para eles, e aí um brinquedo que era o preferido do menino se sente enciumado quando esse menino ganha um outro brinquedo. E, a princípio, esses dois brinquedos vão disputar a atenção do menino, ou enfim, vão ter ciúmes um do outro. O brinquedo antigo tem ciúmes do brinquedo novo, mas que a partir dessas relações eles se colocam numa aventura e acabam criando uma relação de amizade. Esse é um resumo super curto, não diz se o filme é bom, se não é bom, se é bem feito, se não é bem feito. Diz da história, diz do que tem lá da história. Nem foi um resumo muito bom o que eu fiz. A gente poderia pensar um resumo melhor. Se eu for fazer uma resenha do filme, eu, além de dizer isso que eu já disse, né? Então é a história de brinquedos que ganham vida e que, em função, se conhecem e desenvolvem uma relação de amizade. Eu vou fazer também uma apreciação no sentido, por exemplo, posso acrescentar que é um filme muito bem feito, com uma animação que na época era muito melhor do que as animações que existiam, então envolveu muito o público. Até hoje a gente assiste Toy Story 1 e é um filme muito bem feito do ponto de vista da ação, da animação. É um filme muito envolvente porque ele mobiliza sentimentos que que nós todos temos, de ciúme, medo de ser colocado, de ser rejeitado, amizade, amor, empatia. Então, os brinquedos no que sentem ciúme, no que disputam um espaço, uma atenção, no que desenvolvem amizade, essa história dos brinquedos tende a se encontrar com sentimentos que as crianças têm, porque as crianças têm irmãos, têm primos, têm colegas de escola e experimentam esses sentimentos. Então, acho que esse é um outro aspecto forte no filme. É um filme muito dinâmico, que tem aventura, que tem velocidade, que tem emoção. Bom, poderia escolher algumas dessas coisas, estou dando só alguns exemplos, no sentido de mostrar para vocês que quando eu falo isso, né, essa segunda parte, eu não estou simplesmente descrevendo o que o filme traz. Eu estou já dando a minha opinião, aquilo que me pareceu na apreciação do filme, envolvente, interessante, aquilo que, na minha opinião, responde pelo sucesso que o filme fez. Então, eu quis dar um exemplo muito simples, espero que tenha ajudado e não atrapalhado, para que vocês, então, tentem esse movimento na escrita que vocês vão fazer para este módulo. Por fim, vou só fazer mais um comentário. Não busquem na internet. Né? Não, o plágio é alguma coisa muito nociva para a nossa formação. Na medida em que a gente busca um texto já pronto, a gente não desenvolve as nossas capacidades. Então, escrevam vocês. Mesmo que o texto não seja, que não pareça a vocês excelente, aquele que vocês produzem, o texto que vocês produzem é o texto que serve para a formação de vocês. O texto que já está pronto na internet serve apenas para cumprir uma tarefa, ganhar uma pontuação e burlar uma regra. Né? Então, uma dica é: escrevam frases curtas. De frase curta em frase curta a gente consegue um texto bem elaborado. Não se proponham a um texto
difícil e como se vocês tivessem um longo percurso. A questão não é essa, a questão é pensar a respeito dessas temáticas e avançar nos próprios saberes. É para isso que vocês fazem uma graduação, é para isso que eu estou aqui, né? Para promover, para proporcionar, para instigar vocês a avançarem nos conhecimentos que vocês têm. Então, produzam um texto, né? Escrevam vocês mesmos. Embora ele possa parecer para vocês insuficiente, precário, talvez mal escrito, eu estou habituada a olhar textos em construção, textos de quem está exercitando essa atividade. Os tutores também têm essa formação, então a gente vai preferir sim observar vocês crescendo ao longo dos módulos na escrita de vocês, do que receber trabalhos que são lindos e que às vezes visivelmente são escritos por outra pessoa. Então eu espero que seja uma atividade proveitosa, que vocês aprendam bastante e nos vemos no próximo módulo.